Olá, olá, boa noite a todos, a todas e a todos. Meu nome é Sidney Manuel Ferreira, editor do blog Tabacaria, idealizador do projeto Essas Mulheres e colaborador do blog Feminário Conexões. Esse é mais um programa do Essas Mulheres, sejam todos bem-vindos. Já entrou a nossa convidada aqui, a Ana. Seja bem-vinda, Ana. Já vou te chamar já já. A Sulane já entrou por aqui também, já deu uma boa noite pra gente. Boa noite, Sulane. Seja bem-vinda. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou receber aqui a Ana Paula Gonçalves, atriz, contadora de história, fundadora do grupo Tricotando Palavras. Vai ser um bate-papo maravilhoso daqui a pouco. Chame os amigos, chame todo mundo para ouvir essa conversa maravilhosa. Já já vou chamar a nossa convidada Aninha. Só um minutinho, Ana, que eu já vou te chamar, viu? Só fazendo umas ações protocolares do começo lá e já vou chamar você. Já já chamar a nossa convidada Ana Paula Gonçalves. Já já. Aqui fazendo umas ações protocolares no início da live e já vou chamar a nossa super convidada especial. Aqui. Bom, sejam todos bem-vindos. Eu vou chamar a nossa super convidada. Lá vamos nós chamar a nossa super convidada para essa live hoje. Vamos lá. Aguardando a nossa super. Oi, Oi, boa noite, Aninha, tudo bem? boa noite, tudo? E você? Muito bem, muito feliz em poder te receber aqui no Nossas Mulheres, viu? Já começo agradecendo você por ter aceito o meu convite e seja bem-vinda ao Muito Essas Mulheres. obrigada. Está me escutando bem? Que eu tô com o fone aqui. Estou te escutando bem, te vendo bem, te escutando bem. E E você está quem? me ouvindo bem, me escutando bem? Estou sim. Que legal. Ô, Aninha, aliás, eu sempre te chamo de Aninha, desde que eu te conheço aqui pelas redes sociais, te chamo de Aninha, mas é uma falta de respeito não me perguntar se eu posso te chamar de Aninha, né? Claro, todo mundo me chama de Aninha. Todo mundo É. me chama. Nas apresentações também, eu sempre falo, né, para as crianças, podem me chamar de Aninha, porque eu sou pequenininha. Vocês não têm dimensão aí, mas ó, só 1,5 m, viu? Ah, como é que diz aquele super ditado? É nos pequenos frascos que tem as melhores fragrâncias, né? Ah, muito bem, muito bem. Boa noite aí para todo mundo também que está Boa entrando, noite. Entrou aqui galera. Leite Mulher, que é minha querida amiga Marina Ruivo, escritora aí de São Paulo, fantástica. Entrou aqui Escrita Legal. Somática, seja bem-vinda. Entrou aqui também a Deixa eu colocar uma luz Soares aqui. Figueira, também seja bem-vinda. Ah, e que legal, Aninha. E tem uma outra coisa, bem-vindo ao clube, que eu também não sou nenhum alto, não, baixinho também, viu? Ah, Então, é? Ah, tá é... vendo? só um pouquinho mais alto que você, pelo que você falou aí. Olha! Bo- Pelas câmeras, né? Pelas câmeras não tem como, a gente não sabe, né? Ah, oi, Thelma Ventura, a Thelma aqui que está escrita somáticas, a minha querida amiga Thelma Ventura, paulista também, ela é da CEO da editora Voz de Mulher, que é uma editora maravilhosa, um trabalho maravilhoso com escritoras, é escritora também, psicanalista, professora, super parceira, seja bem-vinda, Thelma Ventura, Olha que muito bom ter você legal. aqui. Alex Bem-vinda. Morgan, seja bem-vindo, que legal. Bom, vamos conhecer um pouco mais da nossa convidada, né? Vamos lá então. Ana Paula Gonçalves, possui formação técnica em teatro pelo SENAC, superior completa em comunicação social, rádio e TV pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduação em gestão cultural, cultura, desenvolvimento e mercado, coordenação da professora doutora Soledad Galhardo, que também foi orientadora de monografia, tudo isso pelo SENAC,
Depois tem pós-graduação em arte de contar histórias, abordagens poéticas, literárias e performática, coordenação do professor doutor Juliano Tierno de Siqueira e da professora mestra Letícia Lisenfeld Edsman. Não sei se você tem o nome. Você É, fascinei a língua aqui. é alemão. É alemão, né? Que me perdoe os alemães, acabei assassinando aqui a língua. Atua na área artística, cultural e educacional há 20 anos, tem experiência como artista educadora na área de artes cênicas, práticas com livre e narração, práticas com livre e narração de histórias, mediação de leitura, brincadeiras cantadas e musicais, atuando como formação de professores, jovens e crianças, em escolas e em espaços culturais. É atriz, contadora de histórias e fundadora, como a gente falou, do Tricotando de Palavras, esse grupo maravilhoso. Há mais de 10 anos já tem um Tricotando de Palavras, né? E É, sempre pesquisando a contação de histórias, o teatro e as manifestações populares brasileiras. Que história linda que você construiu e está construindo, viu, Aninha? Que é legal. verdade. Nossa, o E, tempo assim vai passando, né? Quando a gente vê, foi tanta coisa, né, que a gente fez. Realmente, você lendo aí, a memória foi indo, né? Foi trazendo aí essas lembranças bonitas que aí legal. da nossa Entrou, trajetória. que legal, Aninha. Entrou aqui minha querida amiga Heloísa Aragão, que é escritora, paulista também, tem um canal maravilhoso de cultura chamado Cultura em Marique Região. Faz um trabalho lindo, minha querida amiga Heloísa Aragão. Entrou também outra querida amiga Vânia Tesch, viu, Aninha, que também é contadora de histórias, viu? E de Que mão cheia, viu? demais. Oh, Ela, delícia. ela que é lá de Porto Alegre, é catarinense, mas já está mais de 40 anos em Porto Alegre ali. E é uma contadora de histórias fantástica, fabulosa, viu? Seja bem-vinda, Vânia, seja bem-vinda, Heloísa. Aninha, você nasceu em São Paulo mesmo? Eu sou de São Bernardo, São ABC Bernardo. Paulista. É, São Bernardo do Campo, do ABC, e aí tudo começou aqui, né? Comecei aí bem jovenzinha, com as oficinas culturais da cidade de São Bernardo, né? Que tem até hoje, ainda bem, né? Essas oficinas. E aí, a partir dessas oficinas aí, a sementinha vai sendo plantada, né? E aí muitos jovens vão se tornando aí artistas, vão seguindo os caminhos aí, alguns da arte, ou outros caminhos. Então, comecei aqui em São Bernardo, moro em São Bernardo, né? E, e é isso aí. Que legal! Entrou aqui a Giovana Lima, seja bem-vinda. Entrou aqui a Marlene Fávera, que é escritora, historiadora, tá para lançar um livro agora em dezembro, 15 de dezembro, de poesias, espetacular. Marlene Fávera, uma mulher incrível, viu? Que Catarinense, minha delícia, conterrânea. que E a, legal. a Heloísa que mandou um recado aqui pra gente. Boa noite, querido Cid. Obrigado, Luísa. Você que é uma querida amiga. E disse, e que linda Ana Paula. Estou contente de estar aqui com vocês. Assine Ai, embaixo, viu, Luísa? que bom, sejam bem-vindas, bem-vindos. Uma A alegria aqui Marlene, compartilhar. a Marlene também mandou aqui uma mensagem. Boa noite, Cid, Ana Paula. Salve, tudo de bom. Obrigado, Marlene, por estar por aqui. Seja bem-vinda. Então essa sua paixão pela arte, né? Pela, pela, pelo atuar, né? Já é uma coisa que vem desde criança, né? Desde criança você já estava Desde, envolvido com isso. desde criança, na verdade, acho que assim, não tinha outro caminho que não esse, assim, né? Porque desde muito pequena eu gostava muito de cantar, né? Eu não era uma criança que saía muito, né? Porque eu morava numa avenida muito perigosa, com muitos carros, então eu não podia Sim. brincar na rua. Eu não tinha aquela coisa da criança de ficar brincando na rua, né? Dessa liberdade. Então eu ficava muito em casa. E aí em casa o que que eu tinha assim, né? O acesso que eu tinha era televisão, assim, né? Televisão, Ah, sim. aquela coisa da televisão, né? Tanto é que eu fiz comunicação social, rádio e televisão, né? Eu via na televisão, né, os cantores, os bailarinos se apresentando e sempre sonhava com aquilo também. Falei, ai, nossa, ai, acho tão bonito, né? Queria. Mas assim, era algo que nunca imaginei que fosse realmente acontecer, né? Que fosse seguir, assim, né? E aí, como sempre gostei muito de música, né? Eu comecei, na verdade, o meu interesse pela música. Então, eu vi o anúncio das oficinas culturais, né?
da cidade, adolescente, né, se envolvendo em atividades. Com 14 anos, eu fui fazer uma oficina, que era oficina de canto coral. Mas aí, eu vi também um anúncio da oficina de teatro. E aí eu fiquei aquilo assim, nossa, mas eu sou muito tímida para fazer teatro, né? Ah, não, teatro, não. Nossa, quando eu pensava assim em palco, meu Deus do céu, eu falei, não, não dá. Eu não vou conseguir, eu sou muito tímida. Mas aí me inscrevi, né? Aquela coisa, tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Aí me inscrevi no teatro e no canto coral. Só que, assim, era muito disputado, né? Na época, assim, as oficinas, eram muitas pessoas que se inscreviam. E daí, eu fui sorteada justamente para fazer o teatro. E eu falei, ai, meu Deus, e agora? Mas agora eu vou ter que ir, né? Eu me inscrevi, eu sempre fui assim, né? Bom, já que você se inscreveu, então vai lá fazer, né? E aí, comecei a fazer o teatro, né, nas oficinas culturais. E, nossa, ali a primeira oficina foi, assim, a mudança total na minha vida, né? Foi aquela mudança de chave mesmo. A partir da primeira oficina, eu percebi que esse era o meu caminho, né? O caminho da arte mesmo, né? Então, subi no palco pela primeira vez, né? Tinha aí de 14 para 15 anos. E sempre tem, nas oficinas, a gente realiza um espetáculo, né, de finalização. E aí foi o meu primeiro espetáculo, 400 pessoas no teatro. Quando terminou a peça, todos aqueles aplausos, aquela energia. E eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E daí, só que aí assim, aquela coisa, né? Teatro é uma coisa assim, mas as pessoas não levam tão a sério, né? Fazer teatro, assim. E daí eu me inscrevi também, na verdade fui obrigada, né, a fazer secretariado, que era na ETEC, né, escola técnica, né? Me inscrevi, não fui em nenhuma aula. Nenhuma aula, nenhuma aula, porque bati o horário com aula de teatro, que era à noite, né? Daí eu falei, não, não posso perder o teatro, não posso. E aí continuei, né? Porque eu tinha feito teatro iniciação, aqui é assim, né? Tem o teatro iniciação, aí o teatro intermediário e o teatro avançado. Daí fui para o teatro intermediário, que acontecia à noite, não fiz o secretariado, eu cheguei a me matricular, mas desisti. Né? Falei, não, eu não vou perder de fazer o teatro para fazer secretariado. E ainda bem que, assim, os meus pais, apesar de ter uma preocupação, né? Porque, nossa, mas teatro, né? De ter uma preocupação, não me proibiram. Eu sempre tive, assim, também bastante apoio, assim, da minha família, né? Bastante liberdade para escolher. Então, fiquei no teatro, e fui depois para o teatro avançado. E o teatro avançado acontecia aos sábados, o dia inteiro. Então era assim, das 9 da manhã às 5 da tarde. Imagina, uma jovem, adolescente, todo mundo quer sair, né? Se divertir, todo mundo Pois quer ir é. para balada, mas não, já tinha esse propósito mesmo, né? Assim, esse desejo mesmo, né? E aí fiquei no teatro, fiz o teatro avançado, né? E depois, na sequência, foi tudo muito na sequência, assim. Aí na sequência surgiu uma oportunidade que era de um curso técnico pelo Senac, e era gratuito. Era uma parceria do governo com o Senac, São Paulo, e os adolescentes se inscreviam, né, para fazer, os jovens se inscreviam para fazer esse curso. Era para jovens de baixa renda, né? E aí, o que aconteceu? Nessa parceria do Senac com o governo, as aulas, elas aconteciam em uma escola pública. Então, não era dentro da unidade do Senac. Porém, todos os professores, a estrutura era oferecida pelo Senac. Então, aconteceu em Diadema, né, esse curso, e o Senac, nessa parceria, reformou uma sala de uma escola pública em Diadema e transformou num espaço de arte dentro da escola. Né, num espaço, numa sala de teatro, numa sala de ensaio. Então, toda a sala foi pintada de preto, colocaram um tablado,
barra, espelho, deixaram uma sala, uma arquibancada, deixaram uma sala assim totalmente estruturada para acontecer as aulas de teatro. Então fiz esse curso e daí com 18 anos eu já tinha o DRT, né, que é o registro profissional de Sim. ator. Ai, mandar um beijo aqui, ó, pro Antônio Meira, meu Ah, amigo. Antônio Meira faz parte do Tricotando Palavras também. Ele assina, hum, ele assina a direção de alguns espetáculos e também que faz aí legal. a preparação corporal, preparação, né, a preparação corporal de alguns espetáculos. Então, um beijo para o Antônio que está Ah, aqui com a gente. O que Antônio legal. Seja bem-vindo, Antônio. faz parte dessa história, né, dessa trajetória. Então Que aí foi bacana. assim, aí fiz o técnico, né, em teatro e aí com 18 anos eu já tinha o registro profissional. E já comecei a fazer espetáculos profissionais e aí, com 18 anos eu já dava oficinas de teatro também. Então, assim, foi tudo acontecendo muito rápido, assim, né? Porque acho que quando você quer uma coisa, né, as coisas vão se encaminhando e o caminho vai sendo traçado, né? Quando você realmente fala, não, é isso que eu quero para minha vida. E você corre atrás, né? Claro que não é só querer, né? É muito trabalho também, assim, é muita dedicação, é muito olhar para aquilo que você quer e seguir, né? Com tudo que acontece, assim. Então, assim, não é que eu vivi de teatro a minha vida inteira. Não, foi muito difícil, né? Então, assim, quando eu comecei, aquela coisa, você precisa trabalhar, né? Você precisa ganhar dinheiro, seu primeiro emprego. Então, eu comecei trabalhando em call center, né? E eu escolhi Hum, trabalhar no call center porque era meio período, né? Era um dos poucos trabalhos que eram 6 horas, né? Então eu poderia trabalhar de manhã, por exemplo, chegar à tarde e ensaiar à noite, por exemplo, ou ensaiar à tarde, né? Então optei trabalhar logo no começo com telemarketing, né? Com call center, porque era mais fácil, né? Para poder aí coincidir os horários com o teatro, né? Então era meu, mas assim, eu fazia aquilo só realmente para ter uma renda. Não é que eu gostasse, né? Era só para ter uma. Mas até que eu gostava, assim, porque eu gosto de falar, né? De me comunicar. Na verdade, eu aprendi a gostar, porque, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Eu sempre fui muito tímida. Mas o falar, né? É tudo uma técnica mesmo que você vai desenvolvendo, né? Quanto mais você fala, mais você vai tendo essa desenvoltura, né? Então, nada melhor do que se expor mesmo para poder ir lidando com isso, né? Com esses medos que a gente vai tendo. Então, eu gostava muito de trabalhar, né, com o telemarketing nesse sentido, porque eu gostava muito de atender as pessoas, de falar com as pessoas. Então, escutava o que as pessoas tinham para me falar também, né, quando recebia as ligações, né, então, reclamações, mas aí tentava entender, explicar para a pessoa, não, mas vamos ver dessa forma, tal. Então, realmente, gostava, né, apesar de a gente saber que é um trabalho que é bastante, né, não é um trabalho assim reconhecido, né? Trabalho que não é bem remunerado também, né? sim. Então, mas trabalhava com isso também por conta dessa questão dos horários, né? Então, assim, eu moro em São Bernardo e eu continuei os meus estudos, ou fazia espetáculo em São Paulo. Não é tão perto, né? Não é tão perto, né? É outro município. Apesar de ser assim tudo muito, né, é fácil o acesso, então tem lugar que eu demoro 1 hora para chegar, né, de carro, né? Então, mas tinha aquela força, né? Então fazia cursos na Praça Roosevelt em São Paulo, que não é perto daqui, né? Saía tarde da noite, fazia curso de iluminação, aí fazia curso de dança, aí fazia curso de música, tudo para entender ao máximo a área que eu estava atuando, né? Que eu estava entrando. Que legal, que história, Aninha, que Não, se eu história. começo a falar, não paro mais, né, gente? Ah, imagina, é uma delícia te ouvir, Aninha, uma delícia, amando te ouvir, viu? Só falei que a Adele Pereira, que a escritora entrou aqui, já deu um alôzinho, seja bem-vindo, Adele.
A Hum. Sulane Pereira, a Sulane é escritora e também é professora de escola, viu? Que Escola, essa bacana. escola primária, eu acho. Eu não me lembro agora, Sulane, qualquer coisa nos informe aí. É professora também de escola do ensino fundamental, assim, que é escritora, é aqui de Santa Catarina também. A Heloísa tem colocado um recado aqui também. O teatro é muito inspirador, tem a dinâmica muito próxima da vida. Entendo sua paixão, que legal. Recado da É, Heloísa. Tem duas coisas assim muito legal que você falou na sua fala. Primeiro, você falando do apoio dos seus pais, é muito legal isso. Qual é o nome dos seus pais? é Vilma e Valdemar. A Ô, minha dona mãe, Vilma. ela até queria entrar na live, mas ela ainda não entende assim muito do Instagram. Ela fica meio perdida. Ela entra mais no YouTube, né? No YouTube ela Uhum. consegue entrar melhor. Agora, no Instagram, ela não entende muito bem. Ela não sabe nem onde é É, o ícone para entrar. acontece, tem a gente mesmo apanha, né, com tanta tecnologia, tanta coisa mudando. E depois essa live vai para o YouTube, ela pode ver na boa no YouTube. Ah, Dona Vilma legal. e Dona Vilma e seu Valdemar, olha só que bom que vocês incentivaram a Aninha, olha aí. Olha a filha talentosa que vocês teve, legal. É, E outra coisa. nossa. Pode falar. Não, desculpa, te interrompi, perdão. Imagina, não, Não? pode falar, pode falar. Não, outra coisa que você falou muito interessante, você falou de curso que tinham para pessoal de baixa renda, isso é muito importante a gente salientar, que a função do Estado é oferecer isso primeiro para a população mais carente, acesso à cultura, né, acesso à arte, isso é muito importante, né? É importantíssimo, né, Ana? Muito, e assim, é uma pena que isso só aconteceu esse ano, né, que eu entrei, assim, né, foram, acho que, aconteceram em algumas cidades esse projeto, né, eu não lembro o nome do projeto agora, e aí eu entrei nesse ano, ainda bem, né, porque o curso de teatro é um curso caro, né, quando é um curso, assim, técnico ou formação superior, né, então foi uma oportunidade mesmo, né, porque eu cursei gratuitamente um curso profissionalizante e consegui tirar o DRT. Então, assim, a minha formação na área do teatro é a formação técnica e eu falo da vida, né? Porque são muitos cursos e oficinas que a gente vai fazendo para complementar a nossa formação, né? Então, e aí o meu superior, na verdade, eu fiz a rádio e televisão, né? Mas ainda acho que era melhor eu ter feito artes cênicas. Que Ainda acho legal, que que era legal. melhor. Mas acabei fazendo rádio e televisão por conta dessas incertezas que tem na área da arte, né? Aí eu pensei assim, ai, bom, se nada der certo, né? Porque também é aquilo, você acredita, mas você tem medo, né? Porque a gente sabe o quanto realmente é difícil, né? É muito difícil, né? Viver de arte é muito difícil. Então aí eu Ainda falei mais assim, no ai, Brasil. nossa, no Brasil então, né? Parece até, né, conversa, mas é mesmo, né? E aí eu falei assim, não, eu vou fazer um outro curso, né? Aí, acho que eu deveria ter feito talvez jornalismo. Acho que teria mais a ver comigo, assim. Porque rádio e televisão, ele é muito a parte técnica, né? Muito a parte de vídeo, né? Da filmagem mesmo, né? Da parte operacional, assim. Não Uhum. entra tanto na parte de criação, né? Entra um pouco, mas não muito, assim, pelo menos o curso que eu fiz, né? Então ele entra mais na parte técnica, né, de operação de câmera, edição de vídeo, edição de áudio, né? Aí eu fui indo por outros caminhos. Como eu gosto muito de rádio, né? Eu fiquei mais na parte do rádio. Então aí quis me interessar mais por rádio, né? Locução, essas roteiro de rádio, né? Programa de rádio, fui mais para esse lado. Che- Então, Desculpa, te interrompi de não, novo. imagina, imagina. É que é tanta coisa, né? Vou emendando um assunto no outro. Imagina, é uma delícia te ouvir. Mas você chegou a fazer alguma coisa trabalhando em rádio, locução, programa, alguma coisa ou não? Então, eu tenho um programa que eu dei uma paradinha esse ano por conta de outras demandas, né? Que é a Rádio Conectados, que é uma rádio web online, faz parte de um trabalho social, na verdade, que é da Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. Então, é uma rádio web, mas bem estruturada, que pertence a essa fundação. E
eu participei da escrita desse projeto em 2011. Depois eu saí da instituição e retornei, acredito que uns 5 anos, com um programa de rádio, aí na parte do programa mesmo, né? Fazendo um programa que chama também Tricotando Palavras, né? Falando sobre literatura, trazendo, igual o seu, trazendo convidados para falar um pouco da história. E aí fiquei bastante tempo lá na rádio. Esse ano eu dei uma paradinha, né? Fora isso, fiz assim outras participações na própria faculdade. Eu fazia um programa da Rádio Metodista, né? Que era da faculdade mesmo. Eu fazia locução lá, fiquei uns 6 meses lá na Rádio Metodista. E é isso, mas todo esse caminho, né? Tanto o caminho da arte, o caminho da comunicação, são bem difíceis, né? Para você entrar, né? Se você não tem assim realmente uma indicação assim, é bem complicado você entrar. Lembro que na época da faculdade tentava os estágios, né? Aí fiz um estágio na TV, na Rede Brasil, né? Na parte de produção, mas é bem complicado, assim, são vagas muito concorridas, né? É um mercado muito fechado também, né? A área de rádio e televisão, né? Mas aí, Uhum. como eu gosto mais de falar, né, do que ficar por trás das câmeras, ou a parte de escrita também. Gosto bastante da parte de escrita de roteiro. Gosto muito de escrever roteiros, assim, de programas, né? Mas aí, como gosto mais dessa parte de apresentação, né, de locução, é bem fechado, né? São caminhos, assim, bem fechados. Então, não fui a fundo, né? Fiquei mais na parte do teatro, né? Depois a contação de histórias. Que legal, que legal. A Sulene aqui confirmou que ela é professora dos anos iniciais mesmo do ensino fundamental. E ela falou aqui também que ela fez teatro também, na juventude, também deu aulas de teatro num amigo da escola, um programa antigo das escolas. Que legal, Sulene, não sabia, que legal. Vamos descobrindo aqui, a gente vai descobrindo grandes novidades, são grandes descobertas da vida dos nossos convidados. Que legal, isso é muito bacana. E aí a Heloísa falou aqui, é uma grande força contar com o apoio dos pais, não é mesmo? Que bom que você teve esse incentivo, é legal mesmo. Aí a Sulene completou aqui, ó, dia 25 fizemos nossa primeira conferência municipal de cultura. Ela é da cidade de Curitibanos, aqui no interior de Santa Catarina, com a apresentação do primeiro plano municipal de cultura da nossa cidade. Não é nada fácil disseminar a cultura, é verdade, Sulene, verdade. Uhum. Muito legal, muito legal. E o legal que você falou do teatro, com a arte em si, ter contato é muito importante, né? Não significa que a pessoa vai seguir uma carreira profissional, mas ter contato com teatro, qualquer tipo de arte, já te ajuda na vida da pessoa, já faz uma diferença, né, Aninha? Ah, com certeza. Não Nossa, eu precisa ser profissional. vejo isso assim no dia a dia, né? Eu comecei a dar aulas de teatro também, quase que junto com a formação, né? Assim, tava terminando de estudar e já dando aula também, né? E aí eu fui percebendo, né, o quanto impactante, né, eram essas aulas na vida dos alunos, né, das crianças, dos adolescentes, né? Então eu tenho um aluno que que se inspirou em mim e fez rádio e televisão também. Que legal. E, e aí me segue, né? Já trabalhou comigo também. E a gente fica muito feliz, assim, dessa transformação, né? Eu lembro de que haviam crianças que faziam as aulas de teatro, algumas não sabiam ler, assim, com 10 anos não sabiam ler. Outras não falavam. E aí, quando você vê depois de um ano, né, de aulas, assim, a criança falando, né, e aquele vozeirão, assim, aquilo, assim, não tem preço, assim, né? Você vê o quanto... E não significa que vai ser ator, um artista, nada disso, né? É para sua vida, né? É você se colocar, né? Você colocar sua voz no mundo, né? Você expor as suas ideias, né? Então, assim, isso é independente de qualquer, né, área artística ou não, assim,
é muito importante, né, a gente colocar as nossas ideias, as nossas expressões. E eu via muito isso nas oficinas que eu ministrava, né, para as crianças, né, para os jovens, assim, sempre gostei muito de trabalhar também com as crianças, principalmente nos projetos sociais, né? Trabalhei muito tempo com projetos sociais e para mim assim foram momentos assim que marcaram mesmo também, né, a minha vida assim, a minha trajetória. Que legal, Aninha. É de emocionar a história que você estava contando das crianças. É. A gente fica É, emocionado mesmo. É de emocionar. A Marlene Faber aqui mandou uma mensagem aqui para você. Ó. Maravilhosa! Assina embaixo, Marlene. obrigada. Obrigada, Marlene, um beijo. Ô, Aninha, eu vou interromper um pouquinho nossa conversa para fazer um quadro que é tradicional aqui nas lives, viu? Se eu não fizer amanhã, tem gente me xingando por 5 gerações. Que já é a tradição aqui do quadro das lives, que é um quadro que eu faço com o maior prazer, com o maior carinho, que é o Alvo Essas Mulheres, na qual eu faço uma pequena homenagem a mulheres cuja história precisa ser resgatada, lembrada, é importante, né? Mais um país nosso que é tão machista, misógino mesmo, né? Como eu sempre falo em todas as lives. Então é muito, muito gostoso, muito gratificante fazer, lembrar a história dessas mulheres. Já são mais de 100 mulheres que eu já homenageei aqui. Eu comecei com a minha conterrânea, a catarinense Antonieta de Barros, que foi uma super educadora, jornalista, escritora, política, primeira deputada negra do Brasil, isso lá na década de 30. E uma mulher fantástica. Aí passei por mulheres incríveis, desde Carolina de Jesus, Leila Gonzalez, Pagu, eh, Virginia Bicudo, que foi a pessoa que introduziu a psicanálise no Brasil. Enfim, Hilda Ilse, né, super escritora, Cecília Meirelles. Nossa, tive o prazer de falar de mulheres incríveis aqui nesse quadro. Ah, a Luísa fez uma pergunta aqui. Nessas oficinas existia um elemento disparador que fazia, por exemplo, as crianças começarem a se expressar, manifestar suas ideias? Então, acontece tudo muito naturalmente, né? Então, dentro das aulas, tem um planejamento, né, de jogos, de brincadeiras, e aí, muito naturalmente, as crianças vão se sentindo à vontade para se colocar. Então, nada é forçado, né? Então, é um espaço aberto mesmo para elas brincarem e a partir da brincadeira, do jogo, elas começam a se soltar, começam a, né, a interagir e tudo muito natural, assim, sem forçação, né? Então não tem um texto que elas vão decorar, nada, né? Então são jogos, né? Jogos, brincadeiras que, como no teatro, né? A gente fala que é a exposição, tem bastante exposição, né? Mas ali tudo de uma maneira bem espontânea, né? Então elas começam a brincar, começam a jogar, começam a se expressar, aí tem as improvisações, né? Aí nas improvisações ali elas vão interpretando situações muitas vezes do cotidiano, e aquilo vai se ampliando, aí são temas, né, que eu vou passando, e aí naturalmente elas começam a falar, começam a se expressar, e aí como eu faço questão, né, também, porque venho dessa formação, sempre tem uma apresentação, né, uma apresentação que é ali, um momento a gente fala que é assim, mas tem que apresentar? Tem, tem porque é teatro, tem que apresentar. Então, assim, porque não só teatro, né? A gente fala assim que qualquer obra de arte, ela só ali se materializa quando tem contato com o público, né? Então, você pinta um quadro e aí, quando quem vai, né, olhar, quem vai apreciar ali, verifica aquela obra, aí ali a arte se dá, né? Então ela tem as suas impressões. No teatro também, né? Então, assim, a partir do momento que eu me coloco para o público, ali a arte do teatro está acontecendo, né? Então é ali que ela vai se materializar, porque quando eu aprendo ali, né, a lidar com o olhar do outro, né? Então o outro está me vendo, né? Estou fazendo para ele a essa transformação, né? Então
tudo isso a gente vai indo numa preparação, né, durante muito tempo. Por isso que eu não gosto assim de já começar e já apresentar, não, já fazer um espetáculo, não. Hum. Tem um trabalho, um processo, e aí a gente se prepara para no final, né, desse processo, ou o início de um novo processo, o aluno, né, a criança ali, o adolescente, se coloca para o público e ali surgem muitos outros, né, muitas outras emoções, enfim, outras descobertas, né, a partir do contato com o público. E apresentar para a própria família é ainda mais difícil. Né? Eu acho bem mais difícil apresentar para a própria família do que para estranhos, assim, né? Porque ali você, Hum. né, a pessoa te conhece mesmo, né? Ela sabe quem você é, né? Bem mais difícil, assim. Então é isso, assim, são inúmeros exercícios para que no final o participante se sinta preparado para realizar a apresentação. Que E legal, falar, Anis. né? E se expressar. Não só falar, é falar de diversas formas, né? Falar através do corpo, né? De diversas maneiras. Falar através dos sons, da música. Que legal, Anis. Muito legal esse teu depoimento. Legal mesmo. Aí a Luísa falou, fico muito contente por saber dessas oficinas com as crianças, elas são maravilhosas. São. Concordo, Heloísa. Aí entrou a minha tia, que entrou aqui, Suílio, dando boa noite, tia, seja bem-vinda. A Rai Albuquerque, que é uma escritora nordestina fantástica, seja bem-vinda, dando boa noite pra gente aqui. É isso. Bom, como eu estava falando lá do Alba, essas mulheres que eu interrompi para levantar essa questão da querida Heloísa, então, como eu falei, mais de 100 mulheres que eu já homenageei, tive o prazer de falar aqui no Alba dessas mulheres. Na semana passada eu falei de Teresa Menguela, essa rainha, essa mulher incrível lá do século XVIII, né, que liderou um quilombo, né, contra os senhores escravagistas, uma mulher fantástica, a rainha Teresa de Benguela. Hoje eu vou ter o prazer de falar da escritora, ilustradora, uma legenda da literatura infantil, Ângela Lago, fantástica. Ela escreveu livros clássicos, ABC Doido, Dunité, A Festa no Céu, Cena de Rua, João Felizardo, Rei dos Negócios, A Casa da Onça do Bode, nossa, muito capeta, vários clássicos da literatura infantil e juvenil, infantil. Ela que também era ilustradora, né? Ela nasceu em 17 de dezembro de 1945 e virou estrela em 22 de outubro de 2017. Nasceu em Belo Horizonte e morreu também em Belo Horizonte, né? Era filha de um fazendeiro comerciante, né, seu Antônio Pio Cardoso, e da dona de casa Ercília Anastácia Cardoso. O pai gostava muito de contar história de assombração, sabe? Contar caos. Gostava muito de falar muito disso quando estava dirigindo. Estava com a família no carro e começava a cantar. E a mãe gostava de ler muito. Era uma leitora voraz, assim. Ela lia muito contos dos irmãos Grimm, do Anderson, né? E adorava e lia para a garotada, para as crianças, né? Eram 6 filhos, era um menino e 5 meninos. Era uma turma grande, assim. E uma turma sapeca, viu? Levada. Eles gostavam, quando era pequeno, subia no muro, trepava no muro para espiar a casa do vizinho. Se tinha festa, então, nossa, ficava de olho o tempo todo. E aprontava com as visitas que chegavam na casa deles também, viu? O menino fazia xixi, né? Chegava lá com o menino, abre a torneirinha e faz um xixi aí. Aí pegava o xixi, servia em copo e dizia para os convidados que era Guaraná. Só como essa Não. garotada aprontava. Veja você, então, e estão falando Ângela Lago, uma super escritora. Então você que tem um filho que você acha que é muito capeta, não perca as esperanças. Pode ter um gênio aí, você não sabe. Não perca as esperanças. Mas, enfim, então, como eu falei, a mãe lia muito para os filhos, né? E a Ângela ficava encantada com aquilo. Tanto que novinha, com a segunda, novinha, nem sabia ler ainda, já ficava curiosa de querer ler. Tanto que ela, no outro dia, a mãe lia, só no outro dia, quando ela ia para a escola, ela ia para a biblioteca da escola e pegava os livros que a mãe lia em casa, que ela queria ler antes, queria ter aquele contato maior, né, tal.
atenção com o livro. Isso incentivou a Ângela a ler, né? E, e a mãe dela lendo para ela era uma emoção para a Ângela, porque ela falava que a mãe chorava e sorria com o livro aberto, né? Então a Ângela olhava aqui, então o livro é um lugar maravilhoso para se estar, né? Aquilo foi criando um imã da Ângela com o livro, né? Ver a reação da mãe e tal, muito legal. E a Ângela cresceu com essa coisa da leitura, né? Ela também conta um momento muito legal quando tinha 4, 5 anos, né? Que ela era criança, dormia cedo, né? Antes do escurecer, ia pra cama, mas teve um dia, sei lá, que ela, com 4, 5 anos, que ela foi com a mãe pela rua à noite, né? E viu aquele céu escuro, aquela noite, aquelas estrelas. Foi a primeira sensação que ela teve de infinitude, sabe? Do infinito, assim. Aquilo mexeu com a cabeça da pequena Ângela, assim, né? E a mãe ainda fazia um comentário muito interessante, que ela falava assim, ó, o mundo, a Terra é uma cabeça de alfinete e nós aqui somos pulgas que ficam pululando ali. E ficou essa imagem na cabeça da pequena Ângela, né? Ela conta que ela ficava imaginando, sempre que viu o céu estrelado, ficava imaginando pulgas e alfinetes pinicando o corpo dela, os poros, a pele. Sei lá. E também teve quando ela foi para o Rio de Janeiro conhecer a praia, o mar, né, que ela não conhecia, morava em BH, quando foi para casa de parentes, primas, então tudo isso mexeu com a pequena Ângela. E aos 6 anos, quando ela foi para a escola mesmo, né, ela descobriu que ela era disléxica, né, era um pouco disléxica, né, isso mexeu um pouco, aprendizado e tal, mas ela então começou, para lidar com isso, começou a escrever textos, poesia lá, tem uns caderninhos que ela fazia, escrevia e já ilustrava, viu? Isso ilustrava e assinava assim, da menina prodígio que escreve e ilustra, Ângela Anastácia Cardoso. O nome dela de nascença é Ângela Maria Anastácia Cardoso. Tá? O Lago veio depois do nome do casamento e tal. E assim ela foi lidando com as dislexia, com todo problema. Aliás, na escola não dava muita bola para ela, não, viu? Ela mesmo disse que não era uma boa aluna, assim. Mas também ela não largava muito livro. Ela era pegar livro escondido, levava e ficava lendo na sala de aula. O professor explicando, ela lendo o livro, viu? E ela levou isso para a universidade também, viu? Não, exatamente, não dava muita bola para as aulas da universidade, achava muito chato e ela ficava lá lendo livro mesmo. O negócio dela era ler livro. No meio da aula, trazer o livro escondidinho, tem conversa. Tanto na escola lá, ensino fundamental, ensino médio, não, e na faculdade, né? Faculdade que ela fez a Escola de Serviço Social, na PUC de Minas, né? Se formou em 68, chegou até a dar uma aula no ano seguinte na própria Escola de Serviço Social. Aí depois disso ela ganhou uma bolsa para estudar psicopedagogia infantil nos Estados Unidos. Ficou lá uns 3 meses. Aí depois disso, depois que ela casou, né, o marido da época dela, o trabalho dele viajava muito, ela passou um tempo fora do país, quase toda a década de 70 lá. Primeiro eles foram para a Venezuela, né? Ela até foi professora da Escola de Serviço Social lá na Venezuela. E depois disso foram para o Reino Unido. No começo ficaram uns 3 meses em Londres, depois foram para a Escócia, em Edimburgo lá. E foi lá, eu gostei de uma coisa interessante, né? Ela estava a fim de fazer alguma coisa na área de antropologia, mas acabou entrando para um curso de artes gráficas, né? Aí, quando ela fez o curso de artes gráficas, aí que despertou, acho que ela viu o caminho dela não sei o que, escrever ilustração. Quando ela voltou ao Brasil, já foi com essa ideia na cabeça. Quando ela voltou ao Brasil, já no final da década de 70, ela começou a escrever para uma revista lá, chamada Suplemento Literário de Minas Gerais, que era dirigido pelo jornalista e escritor Murilo Rubião, né? Super conhecido. Ele convidou ela para escrever, ela foi. Aí ela já começou a escrever com esse foco na literatura infantil, né? Escrevia poesia para essa revista. Tal. Aí em 1980 ela lançou os 2 primeiros livros. O Fio do Riso, que era um livro de poesia, e Sangue de Barata. Ela fazia uma história assim, da garotada, que era um crime no reino animal, que aí tinha uma investigação, um detetive. Então, com aquele talento da Ângela, né? Aí ela não parou mais. Ela começou a escrever um monte de livro, se envolveu de fato com a literatura infantil. Ela até tinha uma empresa lá que escrevia para publicidade, mas largou, fechou lá no década de 80, já fechou, porque o negócio dela era escrever mesmo. E começou com uma carreira de super sucesso. Foi até o fim da vida, né? Legal que no final da década de 80 ela já aderiu aos computadores, sabe? Não teve aquela coisa de ficar presa
ao saudosismo da máquina da datilografia, não, não, chegou ao computador, quero isso aqui mesmo, esquece, morreu, máquina de datilografar, deu xerox, deu aquela tinta, e aderiu mesmo, e começou a escrever no computador, aí depois com o advento das redes sociais, da internet, redes sociais, ela começou a publicar textos no Facebook, ela publicava textos e tal, e com uma carreira, assim, fantástica, a Ângela Lago, assim, uma história maravilhosa, assim, desde a infância, quando ela se apaixonou pela leitura, e levou até o fim da vida. A Ângela Lago nos deixou em 2017, embolia pulmonar. Uma mulher fantástica, uma escritora fantástica, uma história maravilhosa. Ângela Leal presente. Você quer fazer algum comentário, Aninha? Fica à vontade. Então, da obra dela, eu gosto muito do Cena de Rua, que é um Cena de rua, né? livro-imagem, né? Então, um livro que conta a história a partir das imagens, né? Não tem nenhum texto. E esse livro é assim, eu acho ele incrível, assim, né? Então, porque ali ela mostra mesmo um pouco do que acontece no nosso país, né? Infelizmente, né? É a história de um menino que vende ali as frutas no farol e aí ele é maltratado, né? Pelas pessoas ali nos carros, né? O dia a dia mesmo, né? Infelizmente, de uma pessoa que vive na rua, né? Uma pessoa que vive na rua, que precisa ali arrecadar o seu sustento, mas é desprezada, né? Então, uns olham com desconfiança, outros tratam mal, outros até compram, mas deixa eu dar uma ajudadinha, né? Então, esse livro, assim, que conta toda essa narrativa só a partir das imagens, assim, é incrível mesmo, né? Da Ângela Lago, acho que ela foi premiadíssima, né, com esse Ah, livro. premiadíssima, Foi muito premiadíssima. premiada com esse livro. E eu vejo, assim, a história dela, né? E eu tenho, assim, um desejo muito grande de ilustrar também, né? De escrever um livro, né? E ilustrar a minha própria história. Porque quando criança, eu gostava muito de desenhar. Gostava muito de desenhar algo, assim, que me trazia, assim... Sabe quando você se envolve em alguma coisa e aquilo te faz muito bem? Sim. Só que aí eu abandonei isso, né? Só quando criança mesmo. Aí fui só para arte falada, né? E não mais, assim, não voltei atrás. Aí agora, com a pandemia, eu comprei vários cursos de ilustração online, mas não fiz nenhum ainda. Só que são cursos que estão lá, né? Estão guardados. Eu falo assim, não, gente, acho que o ano que vem, mas eu gostaria muito, assim, até assim, sabe, para mim mesmo, assim, é um momento para mim, assim, deixa eu desenhar, porque a gente vai na correria do dia a dia, vai fazendo outras coisas, né? E o que a gente realmente gostaria, a gente acaba deixando de lado, né? E eu queria muito, assim, é, escrever uma história e desenhar, né? Fazer as ilustrações. Que legal, Aninha. A Vânia aqui elogiou aqui a escolha da Ângela Lago. Ela até lembrou aqui de um outro livro famosíssimo da Ângela, Sete Histórias para Sacudir o Esqueleto. É demais? Comentário da É, Vânia. é muito legal. Eu conto uma história desse livro, não, uma história que tem nesse livro, só que recontada por outra escritora. E aí, um dia, Hum, folheando, eu falei, nossa, é a mesma história, né? Só mudou aqui, né, o jeitinho aqui de contar, mas tá mais engraçado, que eu conto mais, assim, voltado para o terror mesmo, né? E no da já hum, tá mais leve, assim, a história, que é o Eu Caio, né? A história do Eu Caio. Bem legal esse livro mesmo. que legal, Aninha. A Rai, que é a escritora que entrou aqui também, seja bem-vinda, Rai. A Naira Diniz, que é a escritora também entrou aqui, deu boa noite a gente, seja bem-vinda, Naira. A Sulene falou que legal saber dessa história da escritora Ângela Lago. E muito interessante estar esta conversa com vocês dois. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, Sulene. Seja bem-vinda, sempre. A Luísa escreveu aqui, ó. Desenhar e ilustrar, que maravilha. Tenho uma experiência recente de fazer desenhos em arte terapia. É um caminho bonito. Só dando uma dica. Fica a dica, eu quero, hein? Obrigada, É, Luísa.
A Naira botou aqui gratidão, obrigado. A gente que agradece, Naira. Aí você está falando ali, é isso que eu ia te perguntar, se você já falou aqui que você gosta de escrever, do roteiro, né? Agora a gente estava falando da ilustração, que você falou. Você teve vontade, ou tem esse desejo de escrever um livro, um livro infantil? Tenho, É? tenho. Assim, eu tenho já uma ideia, né? Hum, Tenho uma história a partir de um curso. Essa coisa da pandemia, né? A gente foi, ficou tentando hum, procurar atividades aí para ocupar o tempo, né? E aí eu fui me inscrevendo, comprando um monte de curso online. Aí eu comprei um do Ilan Breman, hum, que é um curso que ele lançou, lançou na pandemia para você escrever o seu primeiro livro. hum. E aí, fazendo algumas aulas, não terminei o curso, comecei a fazer algumas aulas, né? São vídeos, né? Videoaulas. Me veio uma ideia, né? Uma lembrança, que ele trabalha muito com esse resgate, né? Do passado, né? Da sua criança. E aí me veio um acontecimento que eu vivi na infância. E eu falei, nossa, gostaria de escrever uma história sobre isso. E já visualizo as imagens, assim, né? Mas não. Você precisa parar, né? Para você escrever, não dá para ser nessa correria que a gente vive, né? Você tem que parar ali, se dedicar e deixar fluir, né? Então eu pretendo o ano que vem tentar me dedicar a isso. Eu falo Que, tentar, le- né? Não consigo dar certeza, mas assim, gostaria muito. que legal, você já me deixou curioso, que é uma história que Pois aconteceu com você é. na infância. Ai, Eu já já fiquei falei, curioso né? aqui. Ai, meu Deus. Vou querer esse Pois é. livro agora, para que esse livro saia, porque eu quero conhecer essa história Vai que ser aconteceu com você bonito. quando era criança. Mas foi uma coisa boa? Foi uma coisa boa? Dá para dizer isso? Foi uma coisa boa. Tem um final feliz. Na Ah, verdade, que bom. assim, começa como as histórias, né? Tem um conflito ali, algo a Uhum. ser resolvido, e aí no final tem um final feliz. Então, expectativa, livro de Aninha para o próximo ano. Nem com selo Tricotando Palavras, hein? Porque o Tricotando Palavras agora é editora também. Ah, que Só legal. não tem nenhum livro ainda, mas é Ah, não editora. sei. Mas tem um selo aí, tá? Tem um selo, vai. Legal. Ó, Tem. sair com selo tricotando palavras, nossa, é um presente. Quem sabe, né? Se Deus quiser. Que bacana, que bacana, que bacana. Que legal, Aninha. E me diz uma coisa, quando você monta o repertório das suas apresentações, ah, você já tem um repertório pronto, você se adapta ao período do ano, o que a escola, o espaço está te solicitando. Como é que funciona isso para você de montar o seu repertório da sua apresentação? Então, aí falando lá da minha história, né? Acabei não entrando na contação de histórias, né? Uhum. Eu tenho esse início, né? Que foi no teatro, né? Comecei no teatro. E aí, depois de muito tempo, muitas coisas aconteceram, né? Coisas boas, coisas ruins no meio, nesse meio teatral. Eu já estava assim um pouco meio que talvez querendo parar com a arte, assim, né? Já estava um pouco desiludida com alguns acontecimentos, porque não são só flores, né? Sim. Não são só flores. Eu eu vi também a divulgação de um curso que era na Biblioteca Hans Christian Andersen, né, aqui em São Paulo, aquele curso de formação em contação de histórias, né? E aí eu estava fazendo acho que um espetáculo que era um espetáculo de teatro, porém tinha muita contação de histórias dentro do espetáculo. Eram personagens femininas que contavam as suas histórias. Aí eu falei, nossa, que bacana, nossa. Eu estava contando história, mas nem sabia, nem tinha estudado nada sobre contação de histórias, né? E aí vi esse curso, isso foi em 2008. Eu fui a segunda turma da Biblioteca Hans Christian Andersen no curso de contação de histórias, né? Começou em 2007, eu fui a turma de 2008. E ali também teve uma mudança de chave, né? Então, quando eu comecei a fazer teatro,
teve uma mudança, virou a chave. Quando eu comecei a fazer o curso de contação de histórias, virou a chave também. Então ali foi uma transformação, né, também na minha vida, porque eu vi ali no narrar, né, no contar histórias, uma simplicidade que era de uma grandiosidade, porque contar histórias toca profundamente, né, as pessoas, assim, né, numa simples palavra, né, você não precisa ter, como um teatro, às vezes uma cenografia, em alguns tipos de espetáculo, né, cenários, figurinos, ali a palavra ela é o suficiente, né? Então eu me encantei muito com a contação de histórias e queria muito fazer isso. Só que eu tinha muito do teatro, né? Tanto porque já fazia muito tempo teatro. E aí, na verdade, tudo virou uma grande mistura, né? Então, as minhas apresentações tem um pouco do teatro, tem um pouco da música, tem um pouco de dança, eu falo que eu faço tudo que eu quero fazer. E é meu, né? Então eu falo, eu quero cantar, eu vou cantar. Não tô trabalhando para nenhuma companhia, né? É o meu grupo. Então eu quero cantar, eu vou cantar, eu quero tocar, eu vou tocar, eu quero fazer um personagem, eu vou fazer um personagem. Não tem certo e errado, né? O importante é você acreditar no que você faz, gostar do que você faz, né? E com certeza você vai tocar, vai atingir as pessoas, né? Mas por que eu tô falando isso mesmo? Eu já esqueci. O que você tinha me perguntado? Tinha perguntado o seu repertório com você. Ah, o meu repertório. Então aí assim, tudo começou, né? Aí teve essa mudança, essa virada de chave, que aí virou o Tricotando Palavras, em 2010, né? Então, em 2010 eu escrevi um projeto chamado Tricotando Palavras, que esse nome eu descobri dentro do curso da Hans Christian Andersen, de formação em contação de histórias, né? E aí dei o nome para o meu projeto de Tricotando Palavras. O que era um projeto foi crescendo, porque a gente ganhou editais, né, com esse nome. E aí a coisa foi crescendo, 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 e acabou virando o Tricotando Palavras é uma produtora, né, cultural. É um grupo, mas é uma produtora, enfim, né, atua na área cultural, né. E aí, o meu interesse ali, né, que foi a partir do curso da Hans, foram os contos tradicionais. Então, os contos dos irmãos Grimm, os contos brasileiros, os contos tradicionais brasileiros. Eu sempre gostei muito da cultura do nosso país. Então, as fábulas indígenas, né, os contos indígenas, que foram ali o meu norte, né? O meu caminho. Aí depois, é claro que assim, você começa a trabalhar, vão surgindo pedidos, né? Você pode fazer tema tal, você pode fazer tema tal. E aí eu fui fazendo muito também temas, né? Então hoje eu tenho um repertório assim dividido por temas, mas isso também muda muito. Eu não gosto assim muito de fixar assim. Eu gosto muito, por exemplo, de fazer uma apresentação, uma contação de histórias e decidir na hora a história que eu vou contar. Então eu olho o público e falo, nossa, eu acho que para esse público essa história vai ser bacana. E aí eu mudo. Agora, se eu tenho, por exemplo, dentro do tema, né, que escolheram, sei lá, meio ambiente, por exemplo, dentro do tema, várias histórias relacionadas a meio ambiente, aí eu decido, melhor ainda, eu decido na hora, sim, porque aí eu posso, olha, para esse público, porque às vezes você vai contar a história, né? Tem mais crianças pequenas, aí, ou então tem muitas crianças que já são grandes, aí não combina aquela história, não vai atingir, não é que não combina, né? Que você sabe que não vai atingir da maneira que você queria, então eu mudo. Hoje eu consigo fazer isso, porque a gente tem um repertório grande, né? Assim, de várias histórias. Então, eu tenho ali divididinho por temas, né? Então, meio ambiente, indígenas, fábulas indígenas, contos africanos, que eu chamo contos de sabedoria africana, contos de mulheres sábias, histórias de árvores.
E aí vou tendo, assim, dividido por temas para facilitar muitas vezes para escolas, né? As escolas têm ali o calendário e decidem trabalhar um tema, e aí eu divido, mas eu gosto muito também de ser livre. Às vezes eu falo assim, qual que é o nome da apresentação? Tricotando palavras. Qual que é o nome? É o mesmo nome. Ou hora de tricotar. Aí eu inventei isso. Eu falei, ó, é hora de tricotar. Hora de tricotar. Aí lá na hora eu escolho a história de acordo com o público. Claro que aí assim, tem algumas histórias que eu uso objetos, né? Daí é mais difícil. Quando é mais a oralidade, é tranquilo mudar, né? Assim, a história, né? Agora, se eu tenho objeto, e aí se eu tô muito presa naquele objeto, aí fica mais difícil mudar a história, né? Porque você já. Não é que você não possa contar a história sem objeto, mas você já fixou ali, né? Uma dinâmica, e aí você fica um pouco perdido sem o objeto, assim, né? Não que não seja possível. Aí, nesses casos, às vezes, eu mudo uma história, né? Eu mudo a que tem objeto, mudo outra. Mais ou menos assim. Ah, Que legal, A que Heloísa, legal, acho que Aninha. esqueceu aqui, Ela escrever. fez duas perguntas aqui. Primeiro, ela perguntou o seguinte: do seu repertório de contação de histórias, algum tema são mais frequentes ou de sua própria preferência? E, e aí ela perguntou também: aconteceu algum episódio curioso numa contação de histórias que saiu do roteiro e causou um efeito novo ou diferente? Sim, sempre, sempre. Ah, alguns temas são. Sim, tem temas que são muito frequentes. Por exemplo, meio ambiente, né? Muito frequente, assim. E que é um assunto que a gente adora falar também, né? Porque precisa, né? Então, precisa Precisa. muito, muito falar, assim, sobre, né? O respeito mesmo à natureza, que na verdade é o respeito a nós mesmos, né? Então, é bem importante falar sobre esse tema. A gente é bem procurado para falar sobre o meio ambiente, contos de sabedoria africana também, fábulas indígenas, histórias para bebês, né? Também não são tantos contadores que fazem contação de histórias para bebês, ou então para adolescentes, né? Tem esses extremos, né? Assim, criança bebê, não são tantos contadores que fazem, e adolescentes também, né? Porque são públicos que você tem que ter um estudo para poder atingir mesmo, né? Assim, para mim é muito tranquilo trabalhar com adolescente, assim, muito tranquilo, porque entrar no mundo deles, né? Então, quando vou contar ali, entro no mundo deles, né? O vocabulário é outro, a forma de me apresentar ali mais descolada, né? Tem que chegar junto, né? Dos adolescentes. E com os bebês, de tanto fazer também, a gente vai tomando aquela, né? Vendo aquilo que atinge mais, que funciona mais, que toca mais a criança pequena, né? Que mais? Já aconteceu Ela algum per- episódio curioso, né? Que saiu do é, roteiro. Nossa, olha, muitos assim, ó. Teve um curioso, eu vou contar, que não foi exatamente numa contação, que foi o que me ocorreu agora, que é inesquecível. Era um espetáculo narrativo, né? Na verdade, era o que eu chamo de teatro narrativo, né? Eu gosto muito de trabalhar na rua, de fazer apresentações em praças hum, também, assim, trabalho bem próximo do público mesmo, né? E aí eu estava fazendo um espetáculo que contava a história de mulheres e tudo mais. E aí falava sobre alcoolismo, né, essa apresentação. Estava numa praça. E aí teve uma mulher que eu acho que ela estava alcoolizada e ela não entendeu que o que estava acontecendo era um espetáculo. Ela achou hum. que era realmente alguma coisa que estava acontecendo na praça, que eu era realmente uma pessoa ali, né, que estava na praça. E ela começou a brigar comigo. Nossa, A mulher começou a discutir comigo. E eu estava na personagem, né? Porque aí já era teatro, né? Era uma narração, mas era teatro. E aí ela começou a brigar comigo, ela começou a discutir comigo. E aí na personagem eu tive que interagir com ela, assim, né? Tive que dialogar com o que ela estava falando, ela estava muito brava. E aí na personagem eu comecei a conversar com ela e ela foi acalmando. E nesse mesmo espetáculo aconteceu também de outras pessoas, né, que estão na rua não entenderem que era um espetáculo. Embora assim, tava tudo
né, arrumado para, né, para que as pessoas entendessem que fosse um espetáculo. Não era assim tem um tipo de teatro, né, que é o teatro do oprimido, que começa uma apresentação, começa um teatro, mas ninguém sabe que é teatro, né? Assim, é só os atores que sabem, eles começam a colocar quem está ali na rua, quem está no ônibus, dentro do espetáculo, mas as pessoas não sabem que é um espetáculo. Não era o caso, estava demarcado o espaço, né? Era uma apresentação mesmo, assim, né? E É, aí aconteceu dessa mulher que começou a discutir comigo, foi assim, bem. Mas é um desafio, né? Eu acho que é bem interessante porque é um desafio que te tira ali do roteiro, né? Então você tem que interagir ali, você não pode perder. Assim como nas contações de história. Nas contações de histórias, as crianças querem muito participar. Né? Elas querem comentar o que você está sim. contando. Elas sabem. E aí elas às vezes falam alguma coisa que aparentemente não tem nada a ver com o que você está contando. Né? Você está contando uma coisa aqui, aí ela fala: Ah, tia, ontem eu estava na casa da minha mãe, na casa da minha avó, e aí falaram não sei o quê. Aparentemente, não é, parece que não tem a ver com a apresentação, mas dentro dela, ela fez alguma conexão, e aí ela fala. E você tem que escutar, né? Você não vai ignorar. Você escuta o que ela tem para falar, tenta, muitas vezes eu tento colocar aquilo que ela comentou dentro do que eu estou contando, né? Da história que eu estou contando, e dou sequência, né? E sigo. Então acontece muito assim, essa interação, né? O teatro de rua é muito parecido com a contação de histórias. É bem parecido. Que coisa. A Heloísa falou aqui que a mulher começou a discutir que frio na barriga, né? Aí ela falou aqui, por É, fim, por fim, a mulher alcoolizada se acalmou, que deu um bom resultado. Aí ela completou aqui que você falou teatro invisível, né? Sim, é muito isso, legal. teatro invisível. Isso mesmo, isso mesmo. Muito E, legal. e acho que ela mesmo ela tendo se acalmado, ela não entendeu que era um espetáculo. Ela continuou achando que realmente eu era uma pessoa, né, que também estava na praça e estava reclamando de alguma coisa e aí ela, né, e é um espaço de todos, né? Então você está na rua, é o espaço é de todo mundo. Ela tem todo o direito de interagir, né, também. Ah, mas tudo bem, tudo bem. Importante é que dê tudo certo. E você não saiu do personagem, né? Aí como, né, era teatro, tinha que manter ali o personagem, né? Mas tudo bem, ela estava localizada, passou. Dura é hoje que tem gente aí que fica rezando para pneu, falando um monte de bobagem. Então, isso aí não é mais. É, Fica rezando na frente do cartel, pedindo golpe. Esse que é pior. Isso é tranquilo, né? Passa. A gente aprende com isso, né, Aninha? A, a Naira fez uma pergunta aqui. Eu ia te perguntar quais os maiores desafios que você encontrou durante as contações de histórias do espetáculo, mas acho que minha pergunta foi respondida. então, eu acho que assim, nossa, são tantas coisas que vão acontecendo, mas a gente vai. Tudo, é tudo um aprendizado, sabe? Você vai ali, alguma coisa ali sai fora, né? Mas aí você retoma. Por exemplo, eu fui fazer. Acontece assim: eu vou fazer uma contação de histórias infantil, que é para criança muito pequena. E aí eu chego e só tem adolescentes, né? A galera assim, já, nossa, 16, 17 anos, já aconteceu, né? Até recentemente. E aí, só que ali eu tinha levado realmente a história. Às vezes não dá para mudar, por exemplo, se são histórias que eu estou ensaiada com um músico que me acompanha, é aquele tema, né? Assim, eu não consigo mudar, porque se eu for fazer outra, o músico não sabe a música daquela outra história, aí fica. E aí eu falei, meu, vou encarar, vou encarar. Vou pegar essa história que é infantil, né? Que é muito infantil, e vou colocar no contexto da galera aqui, né? E aí foi a história dos três porquinhos, pra você ter uma ideia, né? E ela já começa com um funk, na verdade, né? Só que aí eu dei uma pesada ainda mais, né? Então ela começa lá. Era uma vez três porquinhos. E aí eles gritavam, né? E eu, era uma vez
3, e eles gritavam, porquinhos! Era uma vez 3 porquinhos, grande, médio e outro bem pequenininho. E aí eu vou no ritmo deles, aí eu, vamos lá, vocês no funk. Tchum tchá, tchá, tchum tchum tchá, tchum tchá, tchá, tchum tchum tchá. E foi o maior sucesso, assim, sabe? A história, que era uma história, né, que para crianças pequenas, que eram os 3 porquinhos. Só que aí eu já entrei no clima da galera e falei, vamos lá! Tchum tchá, tchum tchá. E aí, quando eu vou, eu vejo que tem um assim que, ai, nossa, não sei o quê. Aí eu chamo aquele para brincar, chamo aquele para participar, e aí ele vai se envolvendo, e tudo vai fluindo, né? Já aconteceu, acontece às vezes. Nossa, eu não consigo mudar, hoje não dá para mudar a história, né? Mas é isso. Aí ele escreveu, vou encarar. Eu Ah, falei, não, vou vamos lá, encarar, você adorei. tem que encarar, né? Não dá para fugir. Você foi contratado para fazer a apresentação, né? A galera Hum, tá lá. Não é o público que você havia, né? Que você esperava, porque as histórias eram para crianças pequenas. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que dá. E aí eu postei, né? E aí, se necessário, eu mudo, né, a história. Então, eu falei, olha, vou mudar a história aqui, vou fazer uma outra história que é mais adequada. Então, aí teve um outro lugar que eu fui fazer. Aí eu falei, então vai sem música. Aí mudei. Aí eu falei, falei pra musicista, não dá pra fazer essa história que a gente ensaiou pra esse público, então deixa sem música mesmo. Vou fazer só na oralidade, só sem música. Aí fui e fiz, né, a história e tal. E aí você vai lidando com vários desafios, né? Muitas coisas que vão acontecendo. Ou criança que chora muito numa apresentação, né? Algo assustou. Enfim, tudo vai acontecendo. como lidar com uma criança que está chorando muito na apresentação? Então, Compromete a apresentação? é difícil, assim, compromete assim, na verdade, acaba às vezes comprometendo um pouco a atenção dos outros, né? Sim, Mas isso acontece frequentemente, porque como eu trabalho sim. bastante também com bebês, né? Então, às vezes o bebê tem bebê que nem comecei, ele já tá chorando, né? Ele já tá chorando. E aí aquilo, a gente segue, né? E aí ele vai se acalmando depois, vai se acalmando, vai entrando, né, no som ali, na história, na musicalidade, e vai acalmando. Mas apresentações para as crianças pequenas de 0 a 3 anos, geralmente sempre tem alguma criança que chora. Uhum. A Naira escreveu aqui que máximo, Ana, assina embaixo, Naira. A Vânia escreveu aqui, bonita trajetória na contação, Ana Paula. Assina embaixo, Vânia, Obrigada. trajetória fantástica da Aninha. E a Heloísa tem escrito um texto antes aqui, antes de falar do adorei, vou encarar, ela tem escrito aqui. Só para comentar o que a Ana Paula disse, essa linha do teatro invisível foi criada pelo Augusto Boal, grande Augusto Boal, né? Ele não está no teatro. Soube, por exemplo, que fizeram no metrô em Sampa com a finalidade de denunciar ações fascistas. É isso aí, Olha. Luiz. Muito legal. Aninha, você falou aí muito que você trabalha muito com o público infantil, até bebê, adolescente. Você falou que você adora trabalhar com adolescente, para você é tranquilo e tal. E trabalhar assim, com público adulto, uma coisa voltada para o público adulto, assim. Você tem muita experiência com isso? Fez alguma coisa? Ou tem vontade? Eu fiz bastante na época do teatro, né? Trabalho, assim, na verdade, Uhum. eu conto história para todos os públicos, né? Desde crianças. É que eu falo, né? A gente é mais contratado para contar histórias para as crianças. Eu até sinto falta de contar mais histórias para adolescentes, por exemplo, né? E para jovens e adultos, menos. Quando eu fiz um projeto dentro de uma escola pública, eu contava história nessa escola, ela atendia EJA, que EJA é Escola de Jovens e Adultos, né? E Sim. aí, para o EJA, nossa, era muito interessante, porque aí eram os adultos mesmo, né? Então, a galera que retornou para a escola e está muito interessada, né? O interesse é muito grande em aprender, assim, né? Então, desenvolvi esse projeto, mas foi um projeto meu, né, com o EJA, era dentro da escola, então eu atingia todos os públicos da escola. Então, tinha as crianças, mas tinha os jovens e tinha os adultos também, jovens e adultos, né? Eu gosto muito, assim. Aí, o ano passado,
eu fiz um ano retrasado, né, na pandemia, a partir de um edital também, o espetáculo Pele de Foca, que é inspirado no conto Pele de Foca, né, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E aí, essa apresentação, que é uma mistura de narração de histórias com teatro também, né? Porque aí eu faço uma personagem mesmo, né? Então, é uma personagem que narra a história. Esse espetáculo, ele é voltado para jovens e adultos. Essa apresentação para jovens e adultos. Só que eu não consigo vender. Vende-se muito pouco, assim, né? Eu estou tentando retomar agora para o mês de março, pelo menos, né? O mês de comemoração do Dia da Mulher, assim. Estou vendo se eu consigo vender para algumas casas de cultura. Então, assim, na verdade, eu conto histórias para todos os públicos. Geralmente em festivais, assim, de contação de histórias, aí a gente tem ali um público adulto, né, nos festivais. Mas no dia a dia, acabo contando mais para as crianças e crianças até, né, 12 anos ali, porque é o que mais eu sou contratada, Uhum. Ó, só né? para dizer que eu. Desculpa, Aninha. Não é isso, assim, Ah, é isso. Agora eu tô com essa apresentação, que assim, eu montei esse espetáculo no edital, né? Que foi um edital aqui de São Bernardo, esses editais que foram de apoio da Lei Aldir Blanc, né? Que tiveram. uhum. E aí eu montei, ficou lindíssimo o espetáculo, lindíssimo, é um monólogo, Pele de Foca. Porém, isso do livro da Clarissa Pinkola Estés. Porém, não, eu fiz, foi a transmissão ao vivo, né, do espetáculo, mas ainda não consegui fazê-lo presencialmente. A ideia era mesmo, assim, apresentar para grupos de mulheres, né, porque é uma história, assim, que é muito importante a gente discutir, né, a gente trazer, refletir sobre a sua própria pele, né, você tomar posse da sua pele, né, de quem você é. Mas estamos tentando, né? Estamos tentando. Quem sabe o ano que vem dê certo de E eu apresentar. vi, eu vi essa apresentação online, posso falar de cadeira. Ah, você viu, né? Espetacular a peça, a Aninha brilha, mas brilha, brilha muito. A Viu? roupa é toda brilhante. Em todos os sentidos. A Brilha em roupa todos os é sentidos. brilhante. Mas a Aninha está espetacular. Então, compre esse espetáculo da Aninha, leve para a sua cidade, porque é maravilhosa a atuação da Aninha, viu? Estou falando, eu vi. Eu estava lá, eu vi, eu comentei, foi espetacular. Viu, Aninha? Aliás, Merece apoio, merece. quero te agradecer por você, né, deu todo o apoio aí, né, nesse período de pandemia, entrando nas minhas lives, curtindo, comentando, né? Isso é muito importante, né? Falei, poxa, eu sei, quando eu fazia uma live, eu pensava assim, nossa, eu sei que o Sidney vai entrar. Eu sei que ele vai entrar na minha live. Então, Ah, assim, é muito importante né, a gente se sente melhor, né? Quando tem pessoas participando, assistindo, acompanhando. Muito bacana. Que bom que você assistiu. sim, amei. Imagina, conte com o meu apoio. Eu sou apaixonado pelo seu trabalho, Aninha. Acho você fantástica. Aprendo demais com Obrigada. você, viu? Adoro, adoro acompanhar seu trabalho. Pode ter certeza. Sou fã demais do seu trabalho. Você é fantástica, viu? Incrível, incrível, incrível. A Luísa falou aqui, né? Incrível Pele de Foca, né? Que maravilha. Selecionar contos de mulheres que correm com os lobos, da Clarissa. Eu nunca sei se acerta esse nome. Píncola Estés, é um livro fantástico, Isso. super sucesso. E ela falou que é livro de cabeceira dela, sempre salva a Heloísa de Abismo. Olha, que legal. Aí a Naira falou que maravilha, é isso mesmo, que legal. Que legal. E, e Aninha, você tem projeto que você pode falar de concreto que você tem pela frente, que você queira falar? Você tem alguma coisa que você está planejando que você pode falar? Ou só estamos naquele negócio do livro, O dessa livro peça é que... um sonho, né? O livro é um sonho, mas eu quero muito, assim, sentar para. Eu acho que eu preciso desse tempo, né? Assim, a gente teve aí esses anos aí, né, da pandemia,
foram muito cansativos, assim, né? Foram anos, assim, que eu fiquei bastante esgotada, né? Assim, esse ano também não foi um ano fácil para mim, né? Eu tive muitos problemas de saúde mas mesmo assim querendo trabalhar, né? Fazendo as coisas. E eu acho que ter esse tempo para eu escrever essa história que eu quero tanto escrever, né? Esse momento meu, né? Que eu acho que é um momento para a gente quando vai escrever, né? Quando vai desenhar, um momento para a gente, assim. Eu gostaria muito que isso acontecesse no próximo ano, porque eu também preciso desse momento, assim, né? Vamos ver, eu estou tentando me programar, né? Me organizar para isso. E seguindo, né? Assim, por enquanto, seguindo com as apresentações, né? Já tenho bastante trabalho agendado para janeiro. Trabalho bastante com a Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Apesar de ser de São Bernardo, eu trabalho muito pela Prefeitura de São Paulo, né? Pela Secretaria de Educação de São Paulo. E também pela Secretaria de Cultura do município de São Paulo. Em São Bernardo, as coisas aqui são mais difíceis, né? São mais lentas, assim. Então, se não fosse realmente assim, né, os trabalhos pelo município de São Paulo, seria muito difícil continuar, né? Uhum. Então, já tenho alguns trabalhos, né, em janeiro agendados, algumas apresentações. Aí tem um outro projeto também chamado Tricotando Folia, Contos de Carnaval, que é Que legal. uma apresentação muito animada, assim, muito bacana. E aí eu faço com os músicos, né? Então a gente faz ali, tem a contação de histórias, mas vira tudo um grande baile, assim, né, de carnaval. Tem uma história que eu incorporei no repertório, que é uma história sobre o Galo da Madrugada. É quase que um poema, assim, do André Neves. E aí eu conto essa história que é bem poética. Ninguém imagina que eu estou falando da festa, assim, né? Parece que eu estou falando do... É o Joaquim. Parece que eu estou falando do galo, assim. Mas esse galo é o bloco, né? De carnaval, Galo da Madrugada. E aí termina ali num grande baile. Aí tem alguns músicos que trabalham comigo. A Aline Machado. A Aline Machado, no Pele de Foca, ela que fez toda a direção musical e escreveu a música principal do espetáculo, né? Que chama Me Reencontrar. E a Aline é cantora. Então ela canta também nessa apresentação Tricotando Folia. Aí ela puxa as marchinhas de carnaval, né? As clássicas, também outras músicas para o bloco da madrugada, né? Do Galo da Madrugada, né? Que começa depois. Então é bem legal, aí também estou tentando encaixar para o mês de fevereiro, aí é bem temático, né? Bem carnaval mesmo, assim, mas é uma delícia esse tema Que, também, né? E aí a gente usa as fantasias, né? As máscaras, enfim. É bem divertido. E tô tentando aí ver se consigo vender o Pele de Foca. Aí, temático, né? A gente vai se aproveitando dos temas, né? Pro tema aí, pro mês da mulher, né? Vamos ver se vai dar certo. por favor, compre pele de foca que eu tô falando. A Aninha dá show nesse espetáculo, esse monólogo, viu? É coisa séria. A gente fica emocionado. A Heloísa que escreveu aqui, siga além de se cansar nesse trabalho tão necessário e bonito, ele faz as pontas entre nós mulheres, criadoras, artistas e escritoras. Sou muito grato. Eu que agradeço, Luísa. Para mim é um aprendizado, é um prazer estar conversando com vocês, passando ponte. Eu estou muito feliz com isso, só tenho a agradecer, viu, Heloísa? Aí ela escreveu aqui de novo. Felizmente, com esse governo democrático, esse que se elegeu agora, vamos ter verbas nos editais da Lei Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo para começar. Temos esperança. É isso, é a nossa Ai, esperança. temos esperança. A Nayara falou aqui, ó, estou conhecendo o teu trabalho agora, Ana, mas te digo que estou encantada com tudo que eu vi. É muito linda a sua trajetória. Continue nesse caminho. Parabéns, sucesso. Que Ai, deu para muito né? obrigada, muito obrigada. A Aninha merece, a Aninha é fantástica. Aí a Sulane aqui também escreveu, boa noite, terei que sair para um estudo, mas está muito interessante, gostei muito de ouvir vocês. A gente que agradece, Sulane. Olha que legal Muito ver esses obrigada. comentários, isso aí é lindo. E a Aninha merece, essa pessoa fantástica que vocês estão conhecendo. Eu já tive o prazer de ouvir
vários espetáculos online e ainda quero ter o prazer de ver ao vivo a É Aninha ainda. verdade, hein? Tá faltando ao vivo, hein? Tá faltando ao vivo, verdade. Eu vou É, aí ou você vem pra cá? pois é, pois é. Aliás, você faz também esse espetáculo que a gente está acostumado a ver você sempre fazendo em São Paulo, mas você também faz, você leva o seu espetáculo para outros estados, né? Para Tranquilo. todo o Brasil, gente. Só Ah, contratar. Só contratar que a gente vai. Para todo o que legal. Brasil. Aninha, a gente está chegando na reta final da nossa live. Não sei se você quer contar alguma história. Olha, teria que ser curtinha, né? Tá, você pode Deixa eu ficar ver. pensando que eu vou dar uns recadinhos finais aqui enquanto você pensa, pode ser? Tá, pode. Eu quero falar aqui que na próxima semana a gente vai ter essas mulheres também, 6 de dezembro. Eu vou receber aqui minha querida amiga Carol Tomasi, paulista também, viu? A Aninha, ela é doutora em Legal. linguística, é escritora, tem um projeto lindo na internet chamado Nas Vozes Delas, da qual ela conversa com mulheres também, e tem muita história para contar. Ela já teve aqui uma vez aqui na live, mas foi há 2 anos, vai voltar de novo, a gente vai ouvir mais histórias, vai contar a história da avó dela, que era uma pessoa fantástica. Não perca, Carol Tomás, semana que vem, 6 de dezembro, terça-feira, às 19 horas. E ó, a Sulene Silva, que ela também está encantada e aprendendo muito com a gente, a Sulene, imagina. E com a Aninha a gente aprende sempre mesmo, a Aninha é fantástica. E para falar que eu sempre falo da minha parceria com a editora Voz Mulher, até uma aventura que estava mais cedo aqui na live, a gente tem uma parceria muito legal, que é os e-books Lê Faz Crescer, que são e-books que a gente reúne textos que foram publicados no meu blog, Tabacaria, na seção Lê Faz Crescer. Que era uma sessão onde a gente escrevia, onde eu convidava pessoas para darem seu depoimento, escrevendo textos dando a sua experiência como leitores. Se eu não me engano, você escreveu para o meu blog, não foi, Aninha? Fiquei em dúvida agora aqui. Se eu não me engano, acho que você escreveu. Acho que você tem texto Escrevi? lá. É, então tá um material lindo, uns 3 e-books, a Thelma fez um trabalho lindo de edição, tá lá no site da Editora Voz Mulher, editoravozmulher.com.br. Só entra lá, é baixar de graça, tá maravilhoso. E aproveite para conhecer o catálogo da Editora Voz Mulher, que é um trabalho lindo da Thelma, como falei, que é escritora também, foi um trabalho lindo à frente da Editora Voz Mulher. Eu gosto sempre de falar aqui da Editora Fênix, também tem uma mulher à frente, a Sandra, meu Deus, Sandra, esqueci o sobrenome agora que deu um branco. Mas a Sandra é fantástica, a escritora também, está à frente da editora Fêminas. Tem também a Vânia Clara, à frente da editora Sarasvati. A Tereza Mota, à frente da Ibis Libres, lá do Rio de Janeiro. Tem a Luísa Novaes, aí em São Paulo, à frente da editora Books. Então, são mulheres incríveis, estão à frente de editoras que eu gosto sempre de falar. Como tem a Silvia Schmidt, que é um trabalho lindo com a Livraria Mulheril. Tem um grupo Iluaradas, que é um grupo fantástico, liderado pela Marta Cortesão e a Patrícia Cacau, duas poetas incríveis, tem um coletivo chamado Eloradas, viu, Aninha? Já estão no terceiro livro, terceiro book, que é o primeiro tomo das bruxas do Vento é Verde, que já pode baixar lá no perfil deles, lá no Eloradas 2022 no Instagram. É um trabalho maravilhoso. A Heloísa é uma Elorada, está lá no terceiro livro, um trabalho lindo. Acompanhe as Eloradas 2022, que é um trabalho lindo, reúne mais de 100 mulheres, é fantástico, 100 mulheres escritoras, é lindo. Um e-book de poemas. São 3 e-books de poemas já lançados pelo esse coletivo Iluaradas. Então também tem as contistas, que tem lá a Sandra Godinho, a Sabrina Dalbeiro, a Gisele Bom, várias escritoras. Enfim, mulheres que fazem um trabalho maravilhoso, escrevendo. Tem um blog Feminário Conexões, que reúne várias escritoras. A Rai também está lá no... Obrigado por lembrar, está lá também uma Eluarada, está lá nas Eluaradas. É incrível, é fantástico, viu? Então, acompanhe essas mulheres, o trabalho que elas fazem, que é incrível, vale a pena. Viu? Leiam o Centro Mulheres, como eu sempre falo, cada vez que uma mulher escreve, uma algema do patriarcado se quebra. Eu? É verdade. E outra coisa que eu quero falar, não posso te falar, é essa camisa aqui que eu lancei aqui, comemorando 100 lives, né? Aí eu lancei essa camisa aqui para familiar essas mulheres, que tem uma mensagem bem legal que é ali, o feminismo liberta, viu? Liberta mesmo, viu? Essa camisa aqui que a gente lançou, são poucos, não temos muitas camisas, mas a gente lançou aqui no final, aqui, ela tem um preço de R$ 49,90 mais o frete, então quem puder ajudar a fazer parte da família essas mulheres, agradecemos, viu? A camisa é muito Show. legal, mas o frete pode pagar pelo Pix, pela transferência, é só entrar em contato, viu? E quer dizer que essa live aqui vai ficar gravada aqui
no Instagram e também vai pro YouTube, o canal Blog Tabacaria Essas Mulheres, na quinta-feira, a partir das 10 horas. Então, não perca, vai lá, assiste o canal, se inscreve, faça um comentário, compartilha, é muito legal. A gente tá fazendo uma espécie de transição pro YouTube, mas mais adiante a gente vai ter mais material novo, e de repente começar a fazer até live lá no YouTube, viu? E então, Aninha, você quer contar uma história pra gente? Como é que é? Então, Conseguiu eu separar? tava pensando aqui, é tanta história, né, que passa na minha cabeça. Falando de mulheres, né? Então, eu vou fazer um Uhum. pedaço, porque ela também é um espetáculo, né? Essa história aqui, que eu quero aprimorar esse espetáculo. Na verdade, eu faço com o Antônio Meira, aquele Uhum. outro meu grande amigo que entrou aqui na live no começo, né? Um grande bailarino, ator e contador de histórias. Que Vou legal. fazer um pedaço da história que eu faço com ele, que Uhum. chama-se O Amor de Maria a Bonita. Só um pedacinho, tá? Uhum. O Rio São Francisco não se cansa de guardar contos e lendas sem fim. Comprido que nem ele só, o veaco Chico atravessa 5 estados, bem no centrão do nosso Brasil. E foi numa de suas beiradas que aconteceu a história de amor entre Virgulino Ferreira, o famoso Lampião, e Maria, a mulher de boniteza, como não se havia em léguas do sertão. Nos cantos do lugar chamado Raso da Catarina, às margens do grande rio, vários sons e urros se escutam, dia e noite, eternidade afora. São gritos de Virgulino Ferreira chamando por Maria, tão bela quanto a flor do mandacaru. Quem vive por lá sempre ouve esses lamentos de amor. Há Marias de muita formosura no sertão nordestino, mas que nem aquela, eu duvido. Nascida Maria, criada como Maria Déia por causa de sua mãe, Dona Déia, e afamou-se Maria Bonita. Ah, Acorda, Maria bonita, levanta, vem fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já tá de pé. É um trechinho do livro, esse livro aqui bem bonito. Faz muito tempo que eu não conto essa história, que é esse aqui, ó. O Amor de Maria, a Bonita, da escritora Luciana Savagé. Então, essa história, né, esse livro, já contei várias vezes com o Antônio Meira e a gente faz assim, meio contação de histórias, meio teatro, porque eu faço a Maria Bonita e ele faz o Lampião. E como o Antônio dança muito, gente, mas muito mesmo, depois olhem lá o perfil dele, Antônio Meira, tem toda uma performance, assim, né? Nos momentos que eles estão lá lutando, né? Que estão em confronto com a polícia, tem toda uma coreografia, umas danças, assim. Então, a contação de histórias acaba virando também um pouco espetáculo, né? E a ideia é transformar num espetáculo mesmo, de teatro. Mas que aí, gente, é o que a gente estava falando, né? Já mandei tanto projeto, tanto edital. Estamos aí na procura, né, de patrocinadores para concretizar. Mas enquanto eu falo assim, virar um espetáculo, porque a contação que a gente faz já é bem espetacular, mas se transformar num espetáculo de teatro, tendo aí uma direção, né, tendo alguns figurinos, enfim, algo mais elaborado, que aí a gente precisa de recursos, né? Então, mas por enquanto a gente também faz a contação de histórias, o Amor de Maria, a Bonita, que aí fala, é muito bacana esse livro, porque ele coloca a Maria como protagonista. Então, a Maria Bonita é a protagonista da história e não o Lampião. Então, é esse olhar bem bonito que a Luciana traz
para essa Maria Bonita, né? Que era uma mulher que estava também bem à frente do tempo dela, né? Então, que largou todo o conforto que ela tinha, porque ela era uma mulher que tinha recursos, né? Era uma mulher que tinha uma condição financeira, mas que ela largou tudo para viver ali uma aventura ao lado do grande amor dela, que foi o Lampião. Então, ele destaca bem mais a história da Maria Bonita. Por isso é bem interessante esse livro e é bem bonita essa história. Que legal, Aninha. Patrocinadores acordam. Olha só a Gente, interpretação precisa linda de dessa mulher. patrocínio. E esse espetáculo, ele tinha sido, o projeto, né, aprovado na Lei Rouanet, deferido com louvor. Na época, quando eu me inscrevi, isso faz muito tempo, foi em 2000 e, sei lá, 2012, eu acho. Mas ainda não, mas não conseguimos fazer a captação, né, dos recursos para transformar em espetáculo. Olha, Aninha, fiquei emocionadíssimo com você contando a história, mesmo porque a sua interpretação é fantástica, assim, eu já disse, eu sou apaixonado pelo seu trabalho. Isso também me traz uma memória afetiva, viu? Ainda mais você cantando a música no final, porque meu saudoso pai, nos últimos dias de vida dele, isso já faz 5 anos, né? Ele estava ele estava aqui em casa, né? Ele morreu no hospital, mas antes de ir pro hospital, um dia antes, ele estava cantando muito, né? Um dia antes, lembro, ele foi pro hospital no domingo à noite. No sábado, eu estava com ele estava cantando aquela música, tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. E dizer, já, e no domingo, ele também estava cantando, ele começou a cantar justamente essa música, aí, Acorda Maria, ele passou o dia cantando essa música. Acorda Maria e tal. E aí chegou domingo à noite, ele já estava doente, ele sofreu um acidente, assim. Aí foi pro hospital e do hospital ele, depois de 10 dias, virou estrela. E aí eu fiquei emocionadíssimo você cantando essa música, ter essa lembrança boa do meu pai. Obrigado, Aninha, obrigado. Além de você contar a Imagina, história que bom. maravilhosamente bem, obrigado mesmo, assim, tô assim, emocionado. Obrigado, Aninha. Eu que Deixa eu ver aqui. agradeço, fiquei emocionada também com essa história. A Vânia falou que muito legal. A Heloísa escreveu lindeza, artista completa Ana Paula. Assina embaixo, Luísa, assina embaixo. Obrigada, Patrocinadores Luiz. acordem. A Naira falou que lindo demais, dando um monte de coraçãozinho. A, a Vânia já tinha falado que a Carol Tomás é imperdível mesmo, a Carol Tomás é fantástica. A Heloísa falou que maravilha, muito bom conhecer a Ana Paula, sucesso, as melhores realizações sempre. A Sueli falou que também está encantada com você. É isso, é isso. Eu também estou super encantado aqui, emocionado. Aninha, eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu aprendi muito com você, aprendo sempre com você. Você ainda me emociona, né? Com o programa no final. Eu sou uma pessoa privilegiada de te conhecer, viu, Aninha? Ainda não nos conhece pessoalmente, mas que a gente tem vínculo aqui, amizades, é de mais importante para mim, viu? Quero brindar você, brindar a nossa homenageada do dia, Ângela Lago. Agradecer a sua presença. A Raia aqui mandou um parabéns para você. A Raia, a nossa Eloarada também, escritora fantástica. A Leonita Fernandes, lindo relato. Obrigado, Leonita, foi do coração. A Leonita que é uma pessoa produtora cultural aqui em Santa Catarina, viu, Aninha? Faz um trabalho fantástico. Ela está organizando o lançamento do livro da Marlene, teve aqui que a gente falou. A Leonita faz um trabalho lindo, viu? Obrigado, Leonita. Enfim, eu quero brindar a sua presença e agradecer muito, muito mesmo, Aninha, e tenho certeza que eu sou um admirador do seu trabalho, de você, você faz um trabalho lindo, fantástico, que me emociona, eu só tenho que agradecer, viu? Obrigado, obrigado por tudo, Aninha. Eu que agradeço. Nossa, fiquei bem feliz aqui com o nosso bate-papo. Eu quase não faço lives assim, né? Falei assim, ah, eu vou fazer uma live, gente, porque eu até no período de pandemia, né, eu fiz algumas porque tinha que fazer, né? Era É, o único meio que a gente tinha para continuar o nosso trabalho, né?
Mas eu falei, ai, nossa, fazer live, né? Já acho que já não sei mais fazer. Eu não tinha nem o tripé. O meu quebrou, né? O meu tripé quebrou. Aí até fui comprar um tripé para poder fazer a live. Falei, ai, nossa, como vai ser, né? Mas foi uma delícia também. Muito bom compartilhar, escutar também a sua história, né? Escutar. A gente aprende muito, né? A gente aprendeu aí com a história da Ângela. Foi muito bacana também ver os comentários aqui de todo mundo, a participação. Muito gostoso, gente. Me segue lá, gente. Eu quero seguir vocês também. Me segue no Sim. Instagram, Tricotando Palavras. Eu não tenho pessoal, eu só tenho o Tricotando Palavras, mas o Tricotando Palavras sou eu. Então, falou com o Tricotando Palavras, falou com a Aninha. E quero muito conhecer aí também um pouco do trabalho dessas mulheres maravilhosas que entraram aqui na live. Uhum. Imagina, eu que agradeço a Naira, escreve aqui. Parabéns pelo trabalho, Ana. Parabéns pela iniciativa maravilhosa, Sidney. Sucesso a dois. Obrigado, Naira. Eu te agradeço a sua presença Obrigada. aqui. A Leonilta aqui falou que, até falou que ela tem uma editora Infinita Leitura, @gmail.com. A Leonilta faz um trabalho lindo, viu? Parabéns, Leonilta. A Rai mandou aqui parabéns para você. É isso. Então, ó, sigam a Aninha, essa pessoa fantástica que vocês estão vendo. Sigam a Aninha nas redes sociais. Tem gente que assiste a live depois, mais tarde, viu, Aninha? Tem um público que sempre assiste Legal. depois. Então, acompanhe a Aninha, que ela faz um trabalho maravilhoso. E patrocinadores, criem vergonha na cara. Vamos lá apoiar a Aninha lá. Comprar o trabalho da Aninha, viu? E quem está me conhecendo hoje, não me conhecia, se quiser me seguir, vai ser um prazer enorme tê-los e minha companhia aqui nas redes sociais. Mais uma vez, Aninha, obrigado demais de coração. Amei estar aqui com você, viu? Obrigado. Eu também. Obrigado Muito mesmo, viu? obrigada, Sidney. Muito sucesso aí. Que venham muitas mulheres incríveis aqui contar a história para vocês. Ó, a Vânia falou aqui, eu já te sigo faz tempo. A Vânia falou para mim isso, né? Quando eu mandei pelo card da nossa live, ela falou, olha, a Ana não me conhece, mas eu já sigo o Tricotando Palavras faz tempo. Ah, eu vou Obrigado. segui-la também. Vou segui-la também. A Naíra, eu digo muito obrigado. A Marlene Fara aqui, obrigado. A Marlene que a gente está falando, que está para lançar um livro, como eu falei, dia 15 de dezembro, livro de poesia, aqui em Floripa, também não percam. Corram atrás da Marlene, que ela escreve muito bem, é fantástica, viu? É isso, mais uma vez, obrigado a todo mundo. Um prazer enorme recebê-los aqui, obrigado por tudo. Até a próxima terça-feira, 19 horas. Um beijo para todo mundo, um beijo, Aninha. Tchau. Um Até beijo, mais. obrigada, gente. Até mais. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau, tchau.